Olá, meu nome é Fernanda, sou graduanda de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Irei apresentar o artigo que tem como título Índice de Estado Trófico do Riacho das Porteiras, Petrolina PE, com base nos teores de clorofila A. Este artigo tem como autores eu, Fernanda Macedo, Bianca Santos, Yasmin Silva, Guilherme Freitas e Miriam Amorim. Nós somos bolsistas do Programa de Educação Tutorial PET Saneamento Ambiental e a coautora Miriam Amorim é a tutora do programa. A rede hidrográfica da RID Petrolina Pernambuco, Juazeiro Bahia, é constituída por rios e riachos que desde a década de 1960 têm em suas margens o desenvolvimento de atividades relacionadas à produção de energia e atividades agrícolas e agroindustriais. O Riacho das Porteiras, segundo a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, integra o grupo de bacias de pequenos rios interiores 8, GI8, que é composta por riachos que desaguam na margem esquerda do Rio São Francisco e drena a porção sul do município de Petrolina, Pernambuco. O Riacho das Porteiras, então, é um elemento no sistema de macrodrenagem das áreas urbanas e atua não somente como receptor de água da chuva, mas também como receptor de efluentes. E por perpassar as áreas irrigadas do projeto Nilo Coelho, também recebe lançamentos de esgotos domésticos e de resíduos agrícolas. Dessa forma, as atividades antrópicas interferem na qualidade da água. E entre os impactos ambientais que ocasionam, encontra-se a eutrofização, que é caracterizada pelo enriquecimento por nutrientes, pelos despejos domésticos, industriais ou defensivos agrícolas. E uma das consequências da eutrofização é a elevação dos custos de tratamento de água. Nesse cenário, encontram-se os índices de qualidade de água, que são aplicados no monitoramento da qualidade das águas e funcionam como instrumento de comunicação, tanto à sociedade como ao corpo técnico, sobre o nível de degradação dos corpos hídricos. O índice de estado trófico, IET, é um índice que avalia em escala temporal e espacial o funcionamento limnológico dos corpos hídricos por meio da mensuração dos nutrientes. A clorofila A, ela entra como um parâmetro de qualidade da água utilizado como indicador de biomassa algal e considerado como principal indicador do estado trófico dos ambientes aquáticos. O índice de estado trófico, com base nos teores de clorofila A, aponta como o corpo hídrico reage ao agente causador. Este trabalho teve como objetivos obter o índice de estado trófico da água do Riacho das Porteiras a partir das concentrações de clorofila A, avaliando seu teor conforme preconiza a Resolução CONAMA número 357 de 2005 e sua relação com o uso e ocupação do solo. Quanto à metodologia empregada, a área de estudo concentrou-se no Riacho das Porteiras, afluente do Rio São Francisco, cuja bacia hidrográfica está totalmente inserida no município de Petrolina, Pernambuco. Para a definição dos pontos de amostragem, seguiu-se dois critérios. O primeiro, a localização, e o segundo, as atividades antrópicas. Todos os pontos estão inseridos no perímetro urbano, com exceção do ponto 1, como ilustra a figura 4, que está localizado na área agrícola. A coleta de amostras de águas ocorreu em duas campanhas. A primeira, em 27 de abril de 2022, no período chuvoso, e a segunda, em 10 de outubro de 2022, no período seco. Uma vez que as amostras de águas foram coletadas com auxílio de um balde e funis previamente higienizados, elas foram encaminhadas ao Laboratório de Engenharia Ambiental da Univasf, no campus Juazeiro, onde as análises para obter a concentração de clorofila A foram processadas. Para a determinação da concentração de clorofila A,
seguiu-se a metodologia estabelecida por Yunes e Araújo, em que é utilizada a Fórmula 1 para obter a concentração de clorofila A, utilizando o volume de pigmentos extraídos e filtrados. Uma vez obtida a concentração de clorofila A, é possível calcular o índice de estado trófico, com base nesses teores, que seguiu a metodologia proposta por Lamparelli, utilizando a equação 2 para ambientes lóticos. Para enquadramento do nível trófico, foi utilizada a classificação adaptada de Lamparelli, que classifica o corpo hídrico em 6 graus de trofia, variando entre ultraoligotrófico a hipereutrófico. Os valores de concentração de clorofila A para os pontos amostrais nas 2 campanhas de coleta encontra-se na tabela 2. Os pontos 1, 2 e 3 são destacados como aqueles que apresentaram a maior quantidade do pigmento nas 2 coletas. E o ponto 5, em ambas campanhas de coleta, expressou o menor valor de clorofila A. Os valores elevados no ponto 1 estão associados a um teor alto de nutrientes presentes nesse ponto, visto que o ponto 1 está localizado em área agrícola, zona onde são utilizados adubos químicos e orgânicos. Os pontos 2 e 3 estão adjusantes de estações de tratamento de esgoto, e assim se tornam receptores de um grande fluxo de matéria orgânica, além da influência da interconexão com a rede clandestina de escoamento, que despeja no riacho esgoto doméstico bruto, oriundo das construções presentes em suas margens. Esses fatores estão em concordância com o observado por Simeonato de Carvalho, em que relatam a influência direta dos fatores antrópicos na deterioração da qualidade hídrica, por meio do recebimento de efluentes de estações de tratamento de esgotos, processos erosivos e água de drenagem urbana. De acordo com a Resolução 357 de 2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o órgão estabelece que para águas doces de classe 2, o limite para o parâmetro de clorofila A é de até 30 microgramas por litro. E o Riacho das Porteiras, por ser afluente do Rio São Francisco, que é classificado como classe 2, recebe essa mesma classificação. Então, o limite também é de 30 microgramas por litro. Dessa forma, os resultados mostram que nenhum dos 5 pontos do Riacho das Porteiras enquadra-se nos padrões impostos pela legislação, e isto nas 2 campanhas de coletas. A discrepância nas 2 campanhas podem ser explicadas por fatores que influenciam a produtividade do fitoplâncton, como o acúmulo de nutrientes. Dados do Laboratório de Meteorologia da Univasf mostram que o mês de abril de 2022 teve uma precipitação total de 60 milímetros, e 84% do volume de chuva ocorreu entre os dias 15 e 20 de abril. Como a primeira coleta ocorreu no dia 27, ou seja, 7 dias após esse volume de chuva, ela pode ter a influência da precipitação e do carreamento de nutrientes das áreas adjacentes ao riacho no perímetro agrícola do projeto de irrigação Nilo Coelho. Para o mês de outubro de 2022, não foram registradas precipitações antes da coleta, e o volume total de chuvas no mês anterior foi de 0,2 milímetros. Os resultados para o índice de estado trófico dos 5 pontos nas 2 campanhas de coleta estão expressos na tabela 3. De acordo com a classificação adaptada de Lamparelli, o riacho encontra-se no nível trófico e hipereutrófico, considerado como estado de eutrofização mais elevado, e representa ambientes aquáticos afetados com maior intensidade
pelo aumento de nutrientes e matéria orgânica, influenciando nos múltiplos usos da água, além de estar relacionada às florações de algas e à mortandade de peixes. Os resultados indicam que o Riacho das Porteiras está sujeito ao elevado aporte de cargas de nutrientes. O referido riacho é considerado como intermitente. Contudo, ao passar no perímetro urbano, com recebimento de resíduos domésticos, agrícolas e ou agroquímicos, torna-se riacho tributário perene do Rio São Francisco, o que irá implicar na eutrofização do rio, visto que o riacho encontra-se em estado trófico elevado, hipereutrófico. Assim, a qualidade da água será afetada e o ecossistema aquático submetido ao desequilíbrio. Em um estudo realizado por Silvete Chiao, o Riacho das Porteiras é classificado como mesotrófico, utilizando o índice de estado trófico com base nas concentrações de fósforo. Em corpos hídricos em que a eutrofização está estabelecida, o nível trófico, com base no teor de clorofila A, condiz com o estado trófico, com base no índice de fósforo. Assim, nota-se uma tendência no estabelecimento da eutrofização no riacho, uma vez que nesse estudo o riacho é classificado como mesotrófico e no presente estudo o riacho é classificado como hipereutrófico. Então houve um aumento no nível de trofia e nesse intervalo de 5 meses, de abril a outubro, o riacho estagnou no nível trófico mais elevado. Esse panorama de eutrofização do riacho tem como causa primária o recebimento de nutrientes advindos de cargas originárias das estações de tratamento de esgoto da cidade. Em um trabalho feito por Amorim et al., descrevem a presença de atividades agrícolas nesse riacho, lançamentos e interconexões de esgoto, tubulações com lançamentos indevidos e presença de margens fortemente assoreadas. Todos esses fatores contribuem para a descaracterização do Riacho das Porteiras e a perda do seu equilíbrio natural. Então, as conclusões são semelhantes ao que foi afirmado por Braga et al., em que os cursos d'água de uma bacia hidrográfica são afetados pelo uso e ocupação do solo e por contaminantes despejados nos recursos hídricos de toda a área de drenagem. Em um estudo feito por Santos et al., eles caracterizaram o corpo d'água como hipereutrófico. Trata-se de um rio localizado na região nordeste brasileira, devido ao descarte de esgotos domésticos e à entrada de efluentes industriais, como ocorre no Riacho das Porteiras, demonstrando que esse tipo de lançamento indevido está atrelado ao estágio hipereutrófico em diferentes ambientes lóticos como agente causador. Então, conclui-se que os teores de clorofila A do riacho não estão de acordo com a normativa da Resolução 357/2005 do CONAMA, e entre as principais causas para o aumento dos nutrientes encontram-se as cargas originárias da área agrícola e das estações de tratamento de esgoto da cidade. Dessa forma, as águas do Riacho das Porteiras no trecho urbano da cidade de Petrolina enquadram-se no nível hipereutrófico. Nota-se que há uma tendência na eutrofização desse curso d'água. E uma vez que o Riacho das Porteiras deságua no Rio São Francisco, o estado de trofia do riacho implicará na qualidade hídrica do rio. Sendo assim, é necessária a implantação de estratégias que realizem a associação do tratamento de esgotos e a redução na entrada de efluentes industriais e agrícolas. Por conseguinte, é essencial a realização de contínuos estudos no riacho com outros parâmetros para a compreensão de um cenário completo que possibilite a formulação de planejamento e direcione as decisões por parte dos gestores públicos.
Nós agradecemos à Univasf pelo apoio institucional e ao MEC pelo incentivo financeiro que possibilitou a participação no Programa de Educação Tutorial PET Saneamento Ambiental. Encerro por aqui e obrigada.